Está começando mais um podcast da Alternativa no Ar. Deixe o seu like, siga as redes sociais da Alternativa Online e compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E também acione o sininho. E o nosso convidado de hoje é formado em jornalismo na USP, com pós-graduação na Universidade de Tóquio em Ciências Sociais e também é professor de Sociologia na Universidade Musashi em Tóquio e participou de vários projetos a convite do governo japonês. Ângelo Ishii, obrigado aí pela sua presença e ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu que estou muito feliz, Joey, de poder ser agora entrevistado por você, né? Agora nós estamos na posição inversa, né? Inverteu totalmente, porque eu sempre estava acostumado na posição de fazer pergunta, encher você aí de questionamentos para as minhas pesquisas aí, agora estou na posição, né? Aí de ser então entrevistado hoje por vai você. ser bem legal, porque eu falo assim, agora eu vou me sentir na situação que você estava, né, de querer conhecer mais da história, e a gente agora quer conhecer também quem é o Ângelo Ishii, que é uma pessoa muito importante na nossa comunidade brasileira lá no Japão, né, que vem fazendo vários trabalhos, né, muito representativo para a nossa comunidade, né? E eu quero saber, você nasceu na cidade de São Paulo? Isso, eu sou paulistano, São Paulino, ou talvez ex-São Paulino, porque depois de tanto tempo no Japão já estou meio por fora e não sei nem a escalação do meu time ali da infância, né? Mas nascido e crescido aqui na capital, em São Paulo. E quando você, aqui em São Paulo, você tinha muita assim, ligação com a comunidade japonesa? Como é que era a sua ligação com a cultura japonesa? Olha, eu acho que comparando com muita gente, a minha ligação ela foi bem forte, viu, Joey? Porque, eu cresci na Zona Norte de São Paulo. Sim. Zona Norte não é exatamente o lugar da capital que tem a maior presença nipo-brasileira, vamos dizer assim, né? Mas, tem muito de que isso. Exatamente, mas sempre gostei de ir até o bairro da Liberdade. Sim. Estava lá nos eventos e na Zona Norte, isso acho que foi decisivo aí para esse meu contato com o Japão. Uhum. Na Vila Nive, que talvez alguns conheçam, tinha uma escola que virou até lenda, chamava Seifujuku. Sim. E era provavelmente uma das últimas escolas de língua japonesa aqui no Brasil. Sim, sim. Que o professor, quando eu entrei na escola com 5 anos de idade, ele já era com todos os cabelos brancos ali e usava ainda os livros didáticos que ele tinha trazido de navio Caramba, na época da imigração. Da guerra, ele já estava totalmente amarelado, quase rasgado, sim. Mas ele não trocava. Colava ali com os durex e certo. usava aquele material didático. Usava até assim, talvez palavras que nem se dialetos, talvez nem se usava mais de repente. Isso, né? Os kanjis, os ideogramas que eu aprendi eram todos aqueles mais difíceis, mais complexos, rebuscados e todo mundo ia desistindo no meio do caminho, né? Então, caramba! E você tinha quantos anos mais ou menos você tinha nessa época aí? Isso, eu comecei já com 5 anos. A minha primeira escola, onde eu aprendi a pegar no lápis e escrever uma letra, foi primeiro com esses kanjis, antes de entrar na escola brasileira. Olha que interessante. Coisa de louco. E você, assim, né, fez jornalismo na USP e tal, mas antes, você já tinha gosto, assim, de escrever, esse gosto pelo jornalismo? Como é que surgiu? Olha, assim, tentando relembrar, vamos dizer assim, refazer aí o que é que se passou pela minha cabeça, vamos dizer assim, né? Primeiro, eu acho que eu aprendi a gostar de escrever redação justamente nessa escola de língua japonesa que eu frequentei. Logo em seguida, entrando na escola mesmo brasileira, eu me lembro que a minha matéria preferida, ou predileta,
sempre foi assim disparado língua portuguesa e Caramba! redação. Olha, você Então sabe eu acho que que a maioria das crianças é o contrário, tem pavor, né, de redação. Eu mesmo nossa, eu via aquela redação, tinha que escrever, a gente saía correndo, né? E você já era o contrário, né? Exatamente. Então o pessoal conhece o velho ditado e o provérbio que todo jornalista é um escritor frustrado, né? Então, provavelmente, ali nos meus sonhos de infância, de adolescência, de juventude, acho que o meu primeiro sonho era de virar escritor, né? Né? E aí a gente vai vendo que isso não é para todo mundo, né? Entendi. Exige todo vamos dizer assim, tem que ter inspiração, né? Aquelas ideias para escrever livros, né? Lógico, tem um monte de... Precisa ter muita disciplina, muita paciência, duas coisas que nunca foram, vamos dizer assim, as principais das minhas qualidades. Ali, né? Quer dizer, eu sou um cara que até hoje não aguenta ficar ali, indo numa pescaria, por exemplo, e ficar ali esperando, tal, né? Quer dizer, então... Mas deixando aí meio que essa história de escritor de lado, né? Eu acho que provavelmente vários jovens que se interessam por jornalismo, eles têm esses dois lados. Aliás, três lados, né? Quer dizer, um é gostar de escrever, o outro é gostar de ouvir pessoas, né? Quer dizer, dialogar, isso eu sempre gostei. E o outro componente, o fator que eu acho que é comum em muita gente que quer seguir o jornalismo é aquele senso de justiça social, né? De querer lutar para melhorar a sociedade em que está vivendo, né? Quer dizer, isso sempre foi muito forte para mim, se eu for relembrar o que é que eu pensava, o que é que me preocupava desde muito cedo, né? Porque morando na Zona Norte, quem conhece vai lembrar que tem lá a famosa penitenciária, né? Do Carandiru ali, né? que virou filme, tudo, etc. Né? O ônibus que eu pegava sempre para ir para a Liberdade, por exemplo, era o que saía da minha casa e ele passava justamente por toda aquela avenidona ali, circundando o presídio de Carandiru e chegava na estação do Carandiru do metrô, né? Então, e uma lembrança assim visual muito forte, assim na minha infância na Avenida Zach Narchi. Eu lembro até do nome da avenida e até escrevi o nome mesmo dessa avenida no livro, que mais tarde, acho que a gente ainda vai falar aqui na entrevista talvez, que eu escrevi um livro sobre o Brasil em japonês, lá no Japão, né? No primeiro capítulo eu já coloco essa imagem para mim do ônibus passando pela Zach Narchi. De um lado dava para enxergar a imagem da riqueza, da prosperidade, que era o Shopping Center Norte, uns prédios bonitos, etc. E do outro lado, favelas, enfim, aquela imagem da pobreza. Então, essa diferença social que existe. Exatamente. Então, essa disparidade social, para mim, ela sempre me marcava muito ali no... Por que acontece isso, né? Você tem uma avenida e dois mundos paralelos, ou dois mundos... Divididos só por um atravessar de rua, né? Exatamente, né? Então, acho que é isso também que me despertou para esse caminho aí. E depois você fez faculdade de jornalismo na USP, né? Exatamente. Para mim, não existia outra opção que não fosse a USP para fazer a universidade, porque assim como muitos outros jovens aí da comunidade nipo-brasileira da época, né, não tinha como os nossos pais ficarem custeando faculdades particulares que, bom, eu sei que hoje continua, ou talvez ficou até mais caro, mas sempre foi muito caro. Então, eu sou muito grato a esse sistema da educação pública gratuita, incluindo o curso superior no Brasil, e eu acho que
isso é uma coisa que precisa perdurar, precisa ser Sim, sim. Estimulada, mantida né? e até aproveito aí para adiantar, né? Eu diria que é algo que, comparando com o Japão, onde eu vivo hoje, é algo que eu sinto muita falta. Entendi. No Japão, a ausência de um curso superior público gratuito, Gratuito. né? Como opção para quem vive lá, né? Então, para mim, não tinha outra opção. Então, era jornalismo e era USP. E, inclusive, você se desdobrava, né? Porque você fazia faculdade na USP e também trabalhava no Jornal Paulista. Foi nessa época, quando você fazia faculdade, não? Sim, porque eu achei que dava para unir o útil ao agradável, né? Aham. Eu ia conseguir ganhar algum dinheirinho, né? E já começar a ganhar experiência em jornalismo já durante o curso. Isso Isso foi em é muito... 1980 e... Isso, bom, aí todo mundo já vai saber a idade, mas tudo bem, a essa tudo altura, bem. né? De 85 a 88. 88. Durante esses 4 anos, então, eu entrei em 85 na USP e já no segundo ano, por volta de 86, eu já comecei a trabalhar na redação desse saudoso e extinto Jornal Paulista. Jornal Paulista na época que... Kian, ó, tem vários conhecidos que na época que eu lembro que do Jornal Paulista, que tinha muitos amigos lá, que é o Kian, o Getúlio, Camide, né? Sim. Paulinho Gal. Sim, uma turma que era fera. Sim. E eles tinham toda esse entusiasmo de organizar muitos eventos e provavelmente a gente vai começar aqui a curtir aí um saudosismo de relembrar que foi bem nessa época, em 88, que teve os Expo 80 anos da imigração japonesa no Brasil, com eventos que... marcaram história. São históricos. Só quem estava lá, né? Só as testemunhas oculares aí da história que vão entender o quanto que eram eventos assim de uma... Inclusive, em 1988, que teve a Expo em 1080, lá no ginásio de Ibirapuera, Sim. Em paralelo teve também a apresentação do Pacaembu, com a vinda, né, do príncipe, Sim. e também a vinda do cantor Mate, né? Sim. E lá na Expo, olha só que engraçado. Que por sinal entrevistei, né? O Mate, entrevistei Mate, né? o Yamamoto Joji, o Kitadima então, Saburo. E olha só que interessante. Assim, nomes que são estrelas, ícones, né? Ícones do Japão. E olha que interessante, porque a gente estava no mesmo lugar, porque eu cantei, né? Na época, o saudoso William Kimura, né? Sim, que também trazia, eu fazia parte do cast de cantores dele, e eu tava lá na apresentação da Hanai Mori, né? Que é a estilista famosa Hanai Mori que veio. Que fez o desfile ali de moda. Cassiopeia, grupo Cassiopeia que veio do Japão, Yamamoto Joji, Kitadima Saburo. Nossa, né? e o saudoso e falecido Saijo Hideki também veio naquela época. Exatamente. Quer dizer, é inimaginável hoje em dia gente que está ali super em alta no cenário artístico japonês estar vindo aqui, né, para São Paulo e fazer. E você estava na área de jornalismo fazendo cobertura de todos esses... Isso, de todos esses eventos. Então ali eu realmente vi que eu gostava da coisa, né? E ao mesmo tempo eu reconfirmei que eu adorava, que eu amava de coração tudo que é ligado a Japão, né? Olha, a Japão. Você lembra que inclusive, acho que foi a primeira vez falando de marca aqui, mas que veio pela primeira vez no Brasil a Kawasaki, que trouxe as motos ninjas, né? Que fez um grande sucesso naquela exposição também. Nossa, essa é a parte que eu até hoje... eu tirei a minha carteira de habilitação e até hoje está ali zerinho. Quer dizer, nunca peguei no volante. Passei longe aí de motocicletas, de automóveis, mas... é interessante você relembrar isso, hein? Foi a primeira vez que a Kawasaki trouxe aí, né, a moto ninja, que fez sucesso depois. E você depois também chegou a trabalhar na editora Abril, né? Exato. Ao mesmo tempo em que eu me graduei
em jornalismo, então eu quis... isso acho que você também que sempre se preocupou em fazer alguma coisa que transcendesse o círculo da Sim. comunidade nipo-brasileira e, enfim, se projetar para o mercado nacional, o mercado brasileiro no geral, você vai entender que eu também, apesar de gostar tanto de Japão, gostar tanto de comunidade nipo-brasileira, na hora em que eu me graduei, eu logo já quis entrar em algum veículo de comunicação top aqui da imprensa brasileira. Então, eu tive a sorte de fazer o curso Abril, né? Olha que legal. Que era para o pessoal que estava no 4º ano de jornalismo ali na USP, e os melhores, vamos dizer assim, alunos que eram escolhidos pelos próprios jornalistas, editores da Abril, que vinham dar essa aula para a gente, então eles chamavam a gente já para entrar como nas redações de alguma revista, né? Então, e você lembra, assim, os revistas que você trabalhava naquela época? É inesquecível, né? Porque foi a revista Veja, e a revista Playboy, né? Olha só! Então, bom... Quantos anos você tinha na época? Você não podia ver. Já era maior de idade. Já era maior de idade, né? Mas mesmo que não fosse maior de idade, não haveria nenhum problema, porque eu nunca tive você não tinha contato, a oportunidade de presenciar um teste fotográfico, né? Exatamente. A gente ficava na redação ali que é igualzinho a qualquer outra redação ali de Veja, a gente fala brincando, de Jornal né? Paulista. E eu digo com muito orgulho que a gente fazia as melhores entrevistas da imprensa brasileira na época, né? Sim, eu me lembro. A revista Playboy é conhecida como... Sim, sabe, não era só a revista, né, lógico, o exemplo de bom jornalismo. Sim. Tinha matérias muito, muito importantes. E você também tem um gosto muito particular, né, que influenciou muito, acho que na sua vida, assim, no sentido até do japonês, de você desenvolver o japonês, você é fã de cinema, né? Muito bem lembrado, John. Muito bem lembrado. Eu queria, se possível, ficar aqui 1 hora só falando aí da minha paixão pelo cinema japonês, né? Porque desde muito cedo eu comecei a ficar vidrado em cinema japonês. E é cinema japonês de todos os tipos. Sim. De todos os tipos. Na época do Jornal Paulista, sim. Eu passava parte do tempo estudando... Desculpa. Parte do tempo estudando jornalismo, parte do tempo trabalhando ali no Jornal Paulista, mas naquela época, quem trabalhava no Jornal Paulista tinha a carteirinha do Cine Niterói. Nossa, Cine Niterói, que era um dos últimos redutos ali sabe, e passava sala só especializada filme japonês, né? Exatamente, em japonês, né? Eram filmes, eram aqueles filmes comerciais, assim, não eram filmes artísticos ou filmes... Sim. Kurosawa. Não só o Kurosawa, como N outros... filmes clássicos eu me lembro que eu assisti um filme lá que chamava Gamera. Opa! A Gamera era uma tartaruga que soltava fogo esse pela lado. de entretenimento puro ali. Então eu ficava ali circulando entre Cine Niterói, entre projeções de cinema contemporâneo tal, da Fundação Japão, né, que sempre trouxe muito filme interessante contemporâneo japonês, e eu completava a minha lista ali de ver esses filmes japoneses, indo em todos os como é que chama aquele lojas que faziam, né, aluguel de fitas de programas gravados do Japão. Sim, da TV japonesa, que incluíam filmes, incluíam seriados e programas de TV, né? Bom, aí cada vez mais o pessoal vai achar que eu sou um dinossauro, mas é a época das fitas VHS e fitas da Sony Betamax. Nossa Senhora! Então sim. E isso te ajudou muito, né, na questão do aprendizado do japonês, né? Exato. Então, na verdade, quando eu pensei em
tentar alguma bolsa de pós-graduação no Japão, Sim. O que eu realmente queria, assim, de coração, era ir para lá para fazer uma pós-graduação sobre cinema japonês, focando na filmografia do Akira Kurosawa, né? Olha só que interessante. Porque eu já, estando no Brasil, antes de ir para lá, eu já tinha praticamente assistido todos os 30 filmes que ele produziu ao longo da carreira, incluindo alguns que o pessoal acho que nunca nem imaginou e nem ouviu falar ali, desde o início da carreira dele, né? Mas quando você foi para o Japão para fazer a bolsa, você não foi para, né, na área de cinema, você foi para jornalismo já nessa época? Para ciências sociais. Foi para ciências sociais. Eu até teria curtido pelo jornalismo, mas acredite se quiser, isso aqui, eu duvido que alguém consiga dizer que eu estou falando informação errada ou que eu estou inventando alguma coisa. Quem procurar vai poder comprovar que em 1989, quando eu prestei a bolsa para ir para o Japão a partir de abril de 1990, jornalismo era discriminado. Essa área de comunicações, no geral, não entravam na lista do Ministério da Educação japonês para candidatos a bolsa de estudos. Olha que interessante. No Japão. É uma coisa... É engraçado, né? Isso até hoje em dia eu entendo porque no Japão não existe a rigor curso de bacharelado em jornalismo, né? Quem vai entrar aí nas redações de TV NHK, ou jornal Asahi Shimbun, etc., eles se formam em qualquer coisa que pode variar de agronomia, a medicina, ou política, economia, ou o que for, né? Eles vão aprender jornalismo do zero depois que eles entrarem nas redações do... E aqui no Brasil a gente tem, né? Já tem a faculdade de jornalismo, né? Eu acho muito melhor o sistema do Brasil, em que as pessoas elas estudam. Interessante, os 4 anos porque tem coisa aqui no Brasil, então, que é bom também, né? Tem muitas coisas boas, né? Muita coisa. Então, não dava para prestar em jornalismo, e aí, o que eu pensei? Pensei em prestar em ciências sociais, que é uma área bem próxima. No meu histórico, no meu currículo escolar, eu sublinhei ali tudo que era relacionado a ciências sociais e entreguei isso como documentação para o consulado japonês em São Paulo, que é onde a gente prestava a prova. E, felizmente, a comissão julgadora ela teve... Olha só que bons olhos. Se não fosse esse pessoal que te jogou lá, não teríamos o Ângelo Ishii, jornalista e tão importante aí hoje na nossa comunidade. Lá, né? E eu não sei se eu fiz ou não a escolha certa. Eu quero acreditar que eu fiz a escolha certa, mas em vez de fazer um projeto que era do meu sonho, que seria estudar sobre cinema, Kurosawa, eu escrevi um projeto de pesquisa que seria acompanhar desde o início, né, o que a gente já chamava de o boom, né, a febre do fenômeno Dekasegi, que, como todo mundo sabe, em 89 foi aprovada a reforma da lei de imigração que abriria as portas para Nisei Sansei, e isso seria implementado em junho de 1990. Né? Então eu pensei, bom, se eu escrevo um projeto, né, dizendo que eu chego em abril e começo a pesquisar desde o início, né, qual será aí a trajetória dos Dekaseis, que a gente já sabia de antemão que iria explodir, vamos dizer assim, iria ter um aumento espetacular no número de brasileiros com descendentes de japoneses que iriam para o Japão, né, que o lado japonês ele se interessaria por esse meu projeto de pesquisa, e felizmente foi o que aconteceu, né? Que legal. Então quer dizer que você já meio que já estava visualizando, né, realmente o que ia acontecer desde da notícia que você teve da aprovação da lei em 89, né? Quer dizer, só em junho, né, que foi aplicado a lei,
E você já percebeu que ia ter esse boom, né? Que foi, né? Em 2 anos, praticamente quase 300 mil brasileiros que foram para o Japão. Mas foi mais ou menos esse número, né? Quase 200, Sim, 300 mil. sim, exatamente. Só não enxergava quem não queria, né? Porque quando eu ainda, cursando jornalismo e trabalhando lá no Jornal Paulista, nós fizemos. Teve uma época em que a gente lançou um jornal só em português, chamava Japão Agora, né? Japão Japão agora. Agora. E nesse caderno somente em português do Jornal Paulista, eu fiz uma mesa redonda, um debate ali, que provavelmente foi o primeiro, entre aspas, vamos dizer assim, um simpósio sobre decassegues em língua portuguesa ali, com Olha que legal. gente que já tinha voltado. Sim. Estamos falando de 88, hein? De 88, 87, 88. Gente que já tinha trabalhado lá, tinha voltado, né? Isso em 88? Um outro que estava querendo ir trabalhar, Aham. e mais o professor Wakisaka, do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, Aham. enfim. Havia ali... e também convidamos um representante de empreiteira, né? De agência recrutadora, Sim, sim. de trabalhadores para o Japão. Então, naquela época a gente ficava falando assim, provavelmente já existem, incrível, mais de 10 mil Brasileiros. Nikkeis brasileiros estão indo para o Japão de decassegue, e eu lembro bem que a gente já estava abismado com a Sim. grandeza do número, né? E estávamos falando de 10 mil. Será Ó, que é 10 mil? Será que é ó, 15 entre mil? esses 10 mil, Né? eu estava lá, viu? Eu, eu, Pois fu- eu fui né? em 88, Pois é. através do nosso amigo William Kimura. Nossa, então você é o pioneiro dos pioneiros ali, né? Então, e não era difícil prever, vamos dizer assim, que com a abertura de 1990, Sim, com a sim. reforma, que Realmente. esse Porque número... antigamente só podia visto de turismo, de estudante, né? Como estudante também. E trabalho, para que você de estudante, você só podia renovar de 1 ano e depois mais 1 ano. Aí em 90 que, né, foi aprovada a lei de 3 anos de trabalho, né? Aí é que é a parte interessante dessa questão, né, Joey? Porque Aham. você falou a palavra trabalho, mas o governo japonês nunca, em nenhum momento, admitiu que essa reforma da lei e esse novo visto aí Aham. para Nikkeis era para trabalho. Ah, é? Ué, Aí é que tá o X da olha questão. que interessante. Mas Aí é ele que tá o liberou X da 3 anos questão. de visto, né? Porque o visto de Nikkei era o quê? Era o que eles falavam que era uma maneira de facilitar para que o descendente de japonês ele pudesse conhecer o Japão, Ah, pudesse visitar familiares e parentes, sim. visitar o túmulo ali dos seus Uhum. ancestrais e fazer um pouquinho de turismo. E para facilitar para esse Nikkei poder ficar um pouco mais no Japão, que um mero detalhe, também permitimos aí livremente que Pudesse eventualmente a trabalhar. pessoa Pudesse trabalhar. trabalhe. Quer dizer, esse foi sempre o discurso Entendi. Então, quer dizer, oficial, né? olha só que interessante. Nunca foi colocado como Rodo Obisa ou Shuro Obisa, que seria Oh, traduzido sim. literalmente como um Visto visto de de trabalho. trabalho. É o que eles chamam Ah, em japonês de Mibun ni Motozuku Zairyu Shikaku, que seria, vamos dizer assim, um status, né, de permanência no Japão que é baseado naquilo que você é. E naquilo sim. que você é o quê? Que você é um descendente de japoneses, Sim, né? sim, sim. Ah, olha só que interessante. Mas na época eu lembro que só até a geração Sansei, né, que podia. Só até Exatamente, a geração. exatamente. Foi limitado somente para Sansei, o que inevitavelmente iria gerar essa polêmica que tem surgido nos últimos anos Sim. e como é que fica o Yonsei da Yonsei, né? quarta Nós já estamos geração, né? já tem Gosei, acho que Erokusei, né? Estamos Sim. aí várias gerações. E você também trabalhou lá no Japão, você, né, foi pela bolsa, aí você acabou resolvendo ficar, né, morar no Japão, né? Sim, Você fez mestrado, né? sim, Fez doutorado, sim, né? sim.
E você também trabalhou, né, no jornal Tudo Bem, na revista Made Japan, lá no Japão, né? Também, também, É. também. Aliás, a Made in Japan, eu faço questão até de frisar que eu fui um dos mentores, um dos criadores Ah, é? da, Que da Made in legal. Japan na época, né? O Tudo Bem, ele já existia Sim, sim, quando eu virei o editor-chefe do jornal, né? Quer dizer, sim. eu Inclusive, sucedi eu outras. agradeço porque você fez várias matérias minhas lá em época de Sim, 98. sim, sim, É. porque né, você, Joy, enfim, você não precisa nem ficar com falsa modéstia nem Ah, nada, quer dizer, todo mundo sabe que você é uma das pessoas que mais merecem não só a atenção de fãs ou de público em geral, mas eu acho que merecem ser estudos de caso de papers acadêmicos, né? Por isso que, obrigado, obrigado. exatamente, eu me orgulho de ter sido um pioneiro, né, em é, é, valorizar, quer dizer, perceber o seu valor e levar isso para artigos acadêmicos, né? Qual que Não, era é. a importância do Joe Hirata nesse cenário cultural artístico Brasil-Japão, né? Aquilo que eu chamava de um artista étnico transnacional, né? Eu me Porque lembro bem dessa sua você palavra bem comprida. Eu falo, nossa senhora, étnico exatamente, porque transcontinental. porque É. a sua atuação não é Brasil, não comunidade nipo-brasileira, ela atravessa os oceanos, né? E você faz essa ponte, né? Ah, mas a gente vai estar falando depois desse Sim, sim, tema aí e tal. sim, sim. E olha só, você em 1992 também, você foi campeão de oratória lá no Japão. Pois é, É. pois é. E logo onde? Na TV NHK, que é onde você foi o campeão do Nodo de Mar, né? Cara, Então, mas nesse sentido, fomos pioneiros olha em assim, duas frentes diferentes, olha né? que legal. Você E cantando você e eu falando. falando, né? Mas você competiu com o japonês também? Não, não. Essa É só é toda estrangeiros. para... É uma competição para os estrangeiros praticarem Ah, que a legal. língua japonesa. Caramba. E Então, isso acontece acho que até hoje, todos os anos, mas até onde eu sei, eu devo ter sido o primeiro e talvez até hoje ainda o único brasileiro a ter sido o campeão é? Olha que legal. E, desse concurso de oratória, né, em que é, você, e você você tá cheio. fala algum tema, né, algum tópico aí em japonês Sim, ali sim, sim. no tempo limitado ali eu não lembro mais se eram 5 minutos, enfim. Mas o jurado é todo japonês. Sim, 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 É. sim, sim. E foi televisionado também pela NHK, Isso, NHK pela TV. o canal 13 educativo, né, o Kyoiku Terebi. Ah, que Aliás, hoje em legal. dia chama ITERE, né? E você também, você virou professor, né? Acabou virando professor. Foi na primeira universidade que você foi professor e foi em qual faculdade lá? Eu lecionei durante vários anos em várias universidades, né, Aham, em tempo parcial. aham. Mas onde eu tive a sorte de ser convidado para ser professor em tempo integral foi o Musashi Daigaku, né, a Musashi University, e até faço questão de frisar, né, quer dizer, muita gente acha que, então, quer dizer que o Musashi Daigaku ele tem cursos de língua portuguesa, ou ele tem, sei lá, estudos brasileiros ou estudos Aham. latino-americanos. Eu falo, não, acredite se quiser, não tem nada disso. É faculdade de sociologia e Olha que ponto legal. final. Quer dizer, não Sim, tem sim, nada sim. de América Latina nem de Brasil. E eu até fiquei feliz e até gostei disso, porque Uhum. eu nunca gostei de ensinar línguas. Eu Aham. acho que ensinar línguas é algo muito complicado, muito complexo, não é para qualquer um, né? Sim, 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 Então, sim. quando teve essa chance de ser professor ali, concorrendo de igual para igual com outros pesquisadores candidatos japoneses, né? Caramba. Na minha área, que é sociologia, e é o que eles chamam de sociologia internacional, que estuda sobre migrações transnacionais Sim, e sim. também estudos de mídia, né?
que é o que eu estava te contando naquela hora, né? Quer dizer, no Japão, quem quer virar jornalista não tem um curso de Sim. jornalismo, mas tem, por exemplo, o departamento ao qual eu pertenço, que seria traduzido como o Departamento de Social Media Studies, seria estudos de sociologia e mídia, dentro dessa faculdade de sociologia, que ela faz essa intersecção, né, entre sociologia e jornalismo. Então, era o lugar perfeito para eu me encaixar, né? Mas em 1995, você ganhou um prêmio assim, de melhor professor do ano, né? Onde você estava nessa época? Pois é, que engraçado isso, né? Porque eu virei melhor professor do ano, sendo que eu ainda era estudante, eu nem era professor em 1995, né? Porque na época teve um pequeno boom no Japão de... os japoneses eles estavam entrando naquela coisa da internacionalização, né? Todo mundo estava eufórico em conhecer mais o mundo, etc, etc. Então, teve uma empresa que teve essa luz, né? Então, eles montaram um sistema de agenciamento, né, de estudantes estrangeiros, os ryugakuseis, né? Especialmente de universidades ali de prestígio, como a Universidade de Tóquio, que existia uma lista desses estudantes ali de cada país, e as escolas do Japão, escolas que vão desde o primário, antigo primário, né, o ensino fundamental, até o colegial, ou seja, o ensino médio atual, né? Então, as escolas elas escolhiam dessa lista ali, né? Que tipo de estudante de qual país que queriam convidar para palestrar sobre a cultura do seu país, né? Então, aconteceu que naquele ano, entre todos esses, que na casa das centenas ali, né, dos estudantes registrados que, baseados ali nos questionários de satisfação, né, nível de satisfação das escolas que receberam esses alunos, como eles chamavam de Ryugakusei ga Sensei, o estudante estrangeiro vira professor, né? Então, olha que só que interessante. Nesse programa, o melhor do ano eu fui eleito, né? Caramba, que legal, cara. E isso você não é nem professor, que muito interessante. E você também, né, em 1996, você foi membro aí do primeiro conselho, né, de cidadão do consulado brasileiro em Tóquio, né? Exato, porque a primeira década de 1990 foi quando, enfim, tanto o lado japonês como o brasileiro tiveram que acordar para a necessidade, para a importância de sanar os vários problemas que já estavam começando a surgir e a aumentar, que eram relacionados ali à comunidade brasileira no Japão, né? Sim, sim. E o que o lado brasileiro, o governo brasileiro fez na época foi criar o que hoje em dia é muito famoso e todo mundo conhece, que seriam os conselhos de cidadãos, ou em alguns lugares, conselhos de cidadania. Sim. Dos brasileiros que estão residindo em cada jurisdição. Hoje são vários, né? Então, de Hamamatsu, exato. Nagoya, então, né? quando ali o consulado de Tóquio criou o primeiríssimo conselho de cidadãos, eles me chamaram ali para ser um dos membros desse conselho, né? Então, mas nessa época tinha muito brasileiro na região de Tóquio ali, quando afundou? Boa pergunta. Tóquio mesmo não. Mas essa jurisdição do consulado de Tóquio, ela é incrivelmente abrangente ali, né? Ela cobre a famosa Oizumi da província de Goma, Tochigi, Ibaraki. A gente costuma falar que é de Tóquio para cima, né? Ah, sim, de Tóquio para cima é a jurisdição de Tóquio. É a jurisdição de então Tóquio. Vocês faziam parte do conselho, mas abrangia toda assim, essa preocupação, exato. Né, dos brasileiros com todas essas regiões que já tinham muito brasileiro na década de 90, que 90 foi em 96, né? Então, e eu imagino que eu fui chamado para
participar desse conselho, porque eles sabiam que eu estava ali desde 1990 Sim, sim. e tinha sido certamente o primeiro ou um dos primeiros a acompanhar todos os primeiros da comunidade. Então, Sim, sim. eu acompanhei o primeiro karaokê, o primeiro Nodojiman de brasileiros realizado no Japão. Por exemplo, o pessoal era organizado, viu? Eles fizeram lá no Japão, por exemplo, a réplica do Utano Champion, do Imagens do Japão, da Rosemia Creative Olha do que Japão. legal. Então, onde foi eles esse primeiro eles faziam a finalíssima foi no Bunkamura de Oizumi, né? Bunkamura, sim, lembro que bem. você conhece bem. Cantei várias vezes. Mas eles tinham eliminatórias, as etapas eliminatórias que ali. legal, que legal. Em Aichi, em Shizuoka, etc. E a finalíssima era em Oizumi. E vê só que engraçado, né? Eu chamo de uma transferência da cultura da colônia nipo-brasileira, ou da comunidade nipo-brasileira para o Japão, via Decassegues, porque todo o formato era inspirado na sua comunidade. Original, porque o campeão, ele ganhava um carro zero, lembra que era o cobiçado carro zero no inclusive, caso do uma das Champion nossas aqui. entrevistadas foi a Karin Ito, que ganhou um carro. Ela conhece bem. Ganhou um carro na época do Utano Champion aí. Ou passagens aéreas. Japão-Brasil, né? Sendo que no Utano Champion daqui de São Paulo era ia para o Japão, então, agora é a volta. Até mesmo os prêmios, né? Então, olha que legal. Enfim, então acompanhei tudo isso, o nascimento, vamos dizer assim, da comunidade Nikkei, ou da comunidade brasileira no Japão. Né? Entendi. E nessa época que você já estava dando aula na faculdade, você já tinha saído estava ainda fazendo paralelo também, Made Japan, Jornal Tudo Bem, ou já... Isso, eu concluí ali todos os créditos na Universidade de Tóquio em 96, né? 96, e logo em seguida eu recebi o convite ali do então presidente desse jornal Tudo Bem, né? Para entrar lá como editor-chefe, porque quem estava na época, acho que estava saindo, né? Sim, mas depois... Então, para mim foi perfeito, porque um dos tópicos da minha pesquisa sempre foi a imprensa comunitária. Sim. A mídia étnica, que a gente chama no jargão da sociologia, né? Então, sempre pesquisei sobre o que é produzido em termos de mídia pelos brasileiros no Japão. Então, eu editar o jornal seria, para mim, não só um trabalho, mas, ao mesmo tempo, a fonte de informações para a minha própria pesquisa. Né? Sim. E você falou da sua entrada no Musashi Daigaku, que foi em 2004, né? Isso. Foi realmente um feito, né? Porque você falou que competiu com japoneses, né? Exato. Eu nem sei se os meus companheiros da universidade, eles vão ficar felizes se eles souberem que eu vou estar falando isso aqui nesse programa, mas eu quero acreditar que eles... não tem ninguém ali que fala português, então eles não vão ficar então pode falar, sabendo pode falar. aqui que eu estou revelando ali coisas não muito positivas, né? Mas sem problemas, porque eles, depois disso, eles corrigiram bem. Mas quando eu fui aprovado ali entre os vários candidatos para conseguir essa vaga, eu descobri, decepcionado, que eles tinham uma cláusula discriminatória em relação a professor estrangeiro. Que era assim, se fosse um professor japonês, já entraria já com contrato até a aposentadoria, garantido. Certo. Permanente. E para os estrangeiros, teria um período de experiência de 3 meses ou de 6 meses, não lembro bem. Olha. Aí eu falei, como assim período de experiência? Aí um dos professores veteranos lá, ele muito legal, muito compreensivo, né? Ele falou, realmente isso aqui está estranho, né? Quer dizer, isso não é bom. Então, eles descobriram que existia essa cláusula porque alguns professores de língua
Sim. Estrangeiros, né, que alguns eles tinham sumido sem dar nenhuma satisfação. Ah, entendi. Teve um histórico, né? Então, Entendi. por causa disso que eles tinham essa cláusula aí em relação a professor estrangeiro. Mas ele falou, não, é um absurdo que você tenha conseguido essa vaga e só pelo fato de não ter a nacionalidade japonesa de ser submetido a essa... Mas é porque também, como você falou, né? Teve um histórico, né? Então eles ficaram por precaução, né? Talvez, exato. Aí... não que talvez a discriminação, mas é a precaução, né? De evitar outro transtorno, exato. né? Então, e aí esse professor ele fez um maior discurso lá na reunião ali dos professores ali e ele conseguiu que a administração cancelasse essa cláusula, Olha que legal. Então foi você que foi o precursor aí que conseguiu tirar, depois disso, os professores estrangeiros se deram muito bem, porque já entraram nas mesmas condições que... Mas isso é muito simbólico. Não é um caso isolado, né, Joey? Porque eu amo o Japão, eu adoro o Japão, mas até por isso eu não tenho o menor medo ou o menor pudor de fazer críticas fortes a vários problemas do Japão. Por exemplo, essa de sempre em várias frentes, por motivos que a gente custa entender, né, que acaba fazendo esse tipo de tratamento diferenciado, parênteses, discriminatório em relação ao não japonês, né? Ou seja, ao estrangeiro, né? Quer dizer, isso vive acontecendo muito em várias frentes, mas ali a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha e passo a passo, pouco a pouco, né? E melhorando isso. Né? Inclusive, em 2004 também foi o ano, né, que você começou a sua coluna, ponto de vista na alternativa, né? Exatamente, a alternativa no papel, né? Alternativa no papel. E até hoje, né? Sim, eu fiquei muito feliz de receber o convite para ter uma coluna, chama Ponto de Vista, né? Uma coluna em que, olha, eu fico assim muito impressionado que nunca houve nenhuma censura ou nunca houve nenhuma, sabe, interferência ou restrição de falar sobre isso você não pode falar ou sobre aquilo você não pode escrever ou evite X ou Y. Quer dizer, eu acho isso uma raridade no mercado editorial, seja no Japão, no Brasil, seja imprensa, a grande imprensa ou imprensa alternativa, né? Já estou fazendo aqui a propaganda aí do veículo, né? Isso também eu queria aproveitar, que eu acho que outros entrevistados não vão falar até aí, né? Eu acho importante que exista até hoje, e espero que continue perdure aí por muito tempo, mas que haja essa imprensa no papel, né? Sim, no papel. Infelizmente está acabando, né? Aqui mesmo no Brasil, né? Muitas, né? Isso, porque a revista no papel, ela permite que você desenvolva determinadas pautas, determinados assuntos, tópicos, de uma maneira assim mais aprofundada. Sim, com certeza. Mais aprofundada, quer dizer, a pessoa tem que parar para ler. Sim. E parar para ler significa o quê? Parar para refletir, parar para pensar, né? Pensar. Então, você dá você dá aquela... Desligada, desligada offline, né? Coisa que... É raro hoje. Pela própria natureza da mídia, né? Fica difícil no mundo digital. Sim, sim. Seja ele a tela do computador ou a telinha do smartphone. Na mídia digital, você pode mudar de interesse e de assunto com um clique, né? Aí quando você já está na mídia impressa, você se dedicou para pegar aquela revista e você vai folheando, você faz aquela imersão, né?
na matéria, ler a matéria. E hoje a mídia digital, celular, você está vendo no Instagram, de repente já quer ver o WhatsApp, depois já quer ver o Facebook, depois quer ver uma notícia, você não consegue, sim, ficar 100% focado, né? Exato. Então, e cria o hábito, né? Cria o hábito. Então, eu circulando pelos vários lugares, eu sempre converso aí com leitores meus, né, que falam que, quer dizer, a cada 2 semanas, ou seja, a cada quinzena ali que eles vão atrás da revista para ler, claro, não só a minha coluna, mas outros artigos, né? Quer dizer, então isso ajuda o quê? Ajuda a cultivar, vamos dizer assim, eu não digo opinião, mas sim uma interpretação, Sim. né? Mais consistente dos fatos e das tendências, né? Sim. Inclusive, assim, a gente tem conhecimento, né, que seus leitores, né, são pessoas que acompanham a sua coluna, são pessoas que são muito, assim, pessoas informadas, que querem saber, se aprofundar até com as suas matérias, que você coloca matérias bastante interessantes. E teve alguma matéria, assim, que te marcou, que foi assim, muito polêmico, que teve uma repercussão muito grande durante esses 18, foram praticamente 18 anos, né? Vixe, já teve tantas que, coitado dos meus editores e aí dos diretores ou do presidente aí, Da Alternativa. da Alternativa, né? Porque com essa liberdade aí que me deram, né? Então, por exemplo, uma que é muito fácil de lembrar é que eu falei que era necessário, era urgente você estrelar os restaurantes e lojas de produtos brasileiros no Japão, né? Então, eu falei, eu sugeri que teria que se fazer um ranking ali sabe, 3 estrelas, 2 estrelas, 1 estrela e sim, 0 sim. ali para o leitor poder se orientar sobre a qualidade ali do atendimento, produto, do serviço e tal. Caramba, e o que isso repercutiu na época? Aí, bom... Os empresários falaram, pô, meu, não sei Aí eu o quê. citei como exemplo ali que uma coxinha que eu comi aí numa loja que me serviram fria ali, né? Sendo que não era para viagem, era para comer ali no local, e falei, como é que pode uma coisa dessas, tal, né? Entendi. E aí você já imagina que... Entendi. Você estava assim, muito preocupado, na verdade, na época, na questão da qualidade de atendimento até para o próprio brasileiro, para melhorar uma qualidade, né? Então, quando você tem um ranking, né? Isso, exatamente. Eu achava que era uma crítica construtiva, mas não necessariamente, né, para uma outra pessoa, Sim, quer dizer, vai se ninguém, interpretar dessa forma, né? Mas veio retaliação em cima de você na época, não? Não, bom, felizmente não acabaram com a minha coluna, né? Então é sinal de que, bom... Ai, que legal. E tem mais alguma outra assim que te marcou também? Não digo em termos de coluna, mas em termos de entrevistas, vamos dizer assim, que eu vim fazendo com os chamados decassegues, né? Sim. Essa palavra até a gente evita usar, né? Sim, hoje ainda quando eu falo, não só eu, mas outras pessoas, mas com os brasileiros no Japão, né? Porque assim como eu tenho acompanhado passo a passo, né, a sua carreira, a construção da sua carreira e o que eu chamo de management, né, a administração da sua identidade, né, de nipo brasileiro, eu também tem alguns personagens ou alguns entrevistados que eu vou encontrando que eles passam a ser os meus companheiros. Isso pode ser apenas uma coisa unilateral da minha parte. Eu não sei se eles igualmente me consideram, né, o parceiro nessa jornada, mas que para mim foram assim bem marcantes, né? Então, por exemplo, é inesquecível para mim um entrevistado que acabou virando meu amigo do peito ali, que era o Jorge, né? E que ele foi uma pessoa que, para mim, simbolizou um tipo de trajetória de decassegue no Japão, né? Porque ele fazia muito essa vinda
as idas e vindas, que o pessoal chama de, né, o Sim. movimento circular Brasil-Japão, mas não só isso, né, ele foi um pioneiro no sentido de fazer uma migração triangular, vamos dizer assim. Então, com o dinheiro que ele ganhava no Japão, ele, quando juntava um dinheirinho, ele ia para a França para estudar francês. Olha que Aí, legal. de novo, nova temporada de trabalho em fábrica ali, né, no Japão, e aí ele ia para a Austrália para aprimorar o inglês dele. Uau! Mas o que ele mais gostava era viajar de moto ali. Em todos esses era países um aí. mochileiro. Então quando ele juntava um X de dinheiro, então ele ficava Entendi. rodando ali pelo Japão ou por outros lugares de moto. Então sempre foi um cara assim muito aventureiro, muito sonhador, muito interessante. Só que depois de um certo tempo, quando ele tinha retornado ao Brasil, nós perdemos o contato, né? Sim. E aí, anos depois, a minha esposa, que também acabou virando, juntamente comigo, amiga pessoal dele, né? Quer dizer, ficou muito preocupada e quando nós retornamos ao Brasil, nós fomos ali, fizemos um trabalho de reportagem, literalmente, para tentar descobrir por onde andava esse nosso amigo. Sim. E aí, o que a gente descobre? Aí é mérito da minha esposa, né? Ela conseguiu ali garimpar, depois de muita busca, né? E descobrir que ele tinha se suicidado, né? Ele tirou a sua própria vida, né? Meu Deus. Então, aquilo para mim foi um choque, né? Então, na verdade, esse choque ele vai me acompanhar provavelmente pelas próximas décadas, né? E aquilo que eu chamo de o enigma do imigrante, o enigma do fenômeno ou do imigrante decassegue, né? Quer dizer, ele sempre vai estar, para mim, acoplado a essa busca de tentar entender o que é que teria feito esse nosso amigo, né? Sim. Chegar a esse extremo, né? Entendi. Então, na verdade, dá para a gente ter certeza de que, infelizmente, né, foi essa experiência de ter ido para o Japão que certamente acabou ali, de alguma forma, né, resultando nesse final trágico, né? Entendi. E foi em 2005, quando você também estava na Musashi, né? Foi o ano que eu acabei indo lá, né? A convite de você. Nossa, foi um show. Foi muito interessante, né? Porque não é todo dia que alunos de universidade podem receber um artista ali como você, né? Para ter o show palestra, né? Show palestra. Show palestra em que você contou a sua experiência, né? Sua visão e até tem uma canja ali cantando, né? Nossa, eu me lembro bem, né? Porque quando você falou que tinha que dar palestra em japonês, eu falei, caraca, como é que eu vou falar em japonês? Mas comigo de tradutor e intérprete eu estava tranquilo. Foi tranquilo, foi bem tranquilo. É. Mas eu me lembro bem e até falei que legal saber que tinha... ver o trabalho que você estava fazendo lá na Musashi na época. E você, assim, além de dar aula, você nunca perdeu esse contato, né, com o lado jornalístico. Inclusive, em 2002, você também fez a cobertura da Copa da Coreia, Japão, né? Sim. Nossa. Bom, hoje em dia falar de Copa 2002 e futebol realmente parece história, né, do século passado, apesar de ter sido nesse século, porque, nossa, 2002 foi um ano marcante, não só para o Japão, como para as relações Japão-Coreia, né? Não sei até que ponto as pessoas estão familiarizadas com geopolítica ali da Ásia, mas essa relação de Japão-Coreia é uma relação de amor e ódio ali, né? Realmente foi uma surpresa, né? Porque a gente sabe, né, que na época, então, né,
Segunda Guerra, né? O Japão, né? Invadiu muito lá na Coreia e de repente se juntaram para fazer um evento mundial, né? Isso foi Não, incrível, então, né? pois é. Então, mesmo em termos de relações internacionais Japão-Coreia, para mim já era interessante. Mas é claro que o meu interesse principal era por futebol. Eu sempre fui muito fã de futebol. Já fui in loco ali em várias Copas. A tragédia da final da França, ali que o Brasil perdeu para a França. Eu Sim, estava sim, lá sim. em loco Nossa. ali vendo, aí 2002 também, enfim, mas a de 2002, na época, estou falando aqui, na época, para a revista Época, né? Aham. Que é a revista Época da editora Globo, é que eles estavam precisando de algum correspondente para a Copa bilíngue, né? Então, Sim. graças aí ao meu conhecimento do Nihongo, da língua japonesa, muito mais do que o meu conhecimento de futebol, tive a felicidade de ser o correspondente deles, né? Então, eu fiquei ali, circulando ali, fiz umas 3 viagens entre Japão e Coreia durante E conheceu, assim, esse algum dos mês ali, jogadores né? mais importantes, pessoal da nossa seleção, não? Que você chegou a entrevistar? Não, isso é interessante. Não é tão fácil assim você É. ter acesso aos astros. É muita Aham. coisa que sai assim. A declaração do Ronaldo, etc. Aham. Muitas vezes não é o próprio É repórter que assessoria de ouviu. imprensa, né? Exatamente. Existe o jornalista da FIFA que fez Entendi. a entrevista e tem um sistema ali de um release Também não publicado. imagina, É um jornalista release do que é o mundo todo, acesso né? restrito Sim, sim. acesso restrito aos jornalistas somente, em que eles traduzem esse original que é publicado em inglês, aí isso vira português, japonês, enfim, de outros países. Mas só de poder ter visto ao vivo a histórica final ali em Yokohama, né, que foi a redenção do Ronaldo, e toda uma comunidade brasileira no Japão em massa, né? Sim, sim. Porque foi um frisson, né? Quando ficou decidido que seria Brasil e Alemanha na final, eu não sei se isso acontece em todas as Copas, mas naquela eles abriram, de repente, X ingressos, né, em número limitados, restritos a quem tinha o passaporte brasileiro e alemão, né? Ah, entendi. Então criou-se uma fila ali. A comunidade brasileira, né? Então foi em peso, né? Teve quase um quebra-quebra ali. Sério, cara? Um amigo meu estava de tradutor e intérprete ali do lado japonês para, enfim, para enfileirar e, enfim, acalmar os ânimos de quem ficou sem ingresso, né? De quem que chegou um determinado fila, momento que acabou, e né? ele foi literalmente, sabe, ele quase sofreu violência quase apanhou da física. galera. Nossa senhora. Imagina, o cara tá com aquela expectativa. O cara saiu lá de Aitken, foi até lá, Tóquio, para comprar, chegou na fila, vê aquela fila, e quando chega na vez dele, acaba a frustração, né? Deve ser gigante. E você também teve um trabalho muito bonito que você fez, né? Que inclusive você até me contemplou, que foi o seu livro, né? Que é o como é que chamava? É um livro com título longo aí, Ido Suru Hitobito, Renyo Suru Bunka, que seria como é que chama pessoas que se movem, que migram, né? E culturas que vão se transformando, uma coisa assim. Inclusive, olha só, eu tava falando com você, mas olha só o que foi que eu achei lá em casa aqui. Você olha achou? Aqui, ó. Olha aqui, você gente. Achou o livro. Olha aqui quem tá na capa aqui, ó. Inclusive, você me colocou 2006, olha que legal. Esse livro aqui você escreveu, foi você que escreveu tudo isso? Não, o editor é um amigão meu, que é o professor Shiramizu, né? E cada um do nosso grupo escreveu um capítulo e eu escrevi o capítulo sobre os artistas Nikkeis brasileiros e a sua estratégia de carreira e o que isso tem a ver com a sua identidade étnica, sim, né? Sim, então que foi aquela transcontinental. Né? Exatamente. Então, para mim, tem até a foto aqui que ilustra o meu livro, que esse aqui é de quando você deu no Bunkyo, no né? Bunkyo, exatamente. E Ângelo, você também
é sempre assim, por você ter todo o seu conhecimento, essa penetração aí dentro das universidades, uma pessoa muito conceituada, muito respeitada, você sempre foi chamado, né, pelo governo para fazer de vários projetos. Você participou do relatório do Ministério da Administração japonesa aí, que foi um fato muito importante de valorizar essa preocupação do estrangeiro, né, até do próprio brasileiro, da comunidade brasileira lá no Japão. Você também participou da Organização Internacional das Migrações. Também. Isso, a OIM lá de Genebra. De Genebra, Também fui aqui lá também falar. é muito importante. Você também foi escolhido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Tóquio para o projeto também muito importante. Como é que é para você ser esse representante, né, hoje também da nossa comunidade, o nosso elo? Você, na verdade, acaba sendo esse elo muito forte da nossa comunidade brasileira, né? Para muitos que talvez não conheçam o Ângelo, né? Ele é uma pessoa muito conhecida na comunidade lá no Japão, porém, aqui no Brasil, muitas pessoas sabem do seu nome, mas muitas pessoas também não entendem a importância do seu papel, né? Principalmente nesse elo entre o governo japonês, né? E a comunidade brasileira, né? Porque você fez projetos, fez pesquisas, né? Na questão até quando teve aquele problema da volta dos brasileiros, da queda da Bolsa, né? Sim, ida dos brasileiros. A famosa ajuda do retorno voluntário. Voluntário entre aspas, né? Que depois Dos só podia voltar depois ienes ali, 300 mil ienes, só podia voltar depois de 5 anos. Você também foi uma voz ativa que lutou até para questionar por que 5 anos, né? E no final falaram 2 anos, depois virou 3, né? Sim. Pois é, esse é um lado meu que muita gente não conhece. Os próprios brasileiros no Japão, eles não conhecem muito bem esse lado das minhas atividades. Por quê? Porque, infelizmente, ainda hoje, a grande maioria dos brasileiros no Japão ainda não é fluente em termos de leitura e escrita da complexa, né, e difícil língua japonesa. Então, o meu nome sai com muita frequência na artigos, grande imprensa, né, japonesa, sim. Mas passa batido, as pessoas ficam sem tomar conhecimento, né? Mas citando aí o primeiro que você lembrou bem, de 2005 para 2006, que foi né? o relatório sobre políticas de coexistência multicultural, né? Que em japonês a gente chama de Tabunka Kyosei, né? Essa coexistência multicultural virou uma palavra-chave na política do governo japonês em relação aos estrangeiros, e isso justamente depois desse gatilho que foi dado por um grupo de pesquisadores japoneses, e eu, como brasileiro, convidado para fazer parte em 2005, e no início de 2006 nós lançamos o que a gente chama de guideline, né, as diretrizes para os governos locais de província e de municipalidades, de como que eles deveriam se adaptar para convivência com os estrangeiros. Convivência melhor com os estrangeiros que estavam aumentando, né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo, muitos japoneses, felizmente, isso eu acho positivo, né? Eles defenderam que era preciso traduzir traduzir o máximo possível de informações da língua japonesa para o inglês, não só o inglês, mas outras línguas das comunidades estrangeiras mais representativas. Dentro e como os brasileiros de cada região, sempre foram muito representativos em muitas províncias, e então passou a se criar esse padrão de que sempre se traduziria também para o português, né? Então foi graças a esse gatilho que o nosso relatório de aconselhamento do governo japonês deu, né, que muitos brasileiros, com certeza, passaram a ser beneficiados ao longo aí dessas décadas, né? Sim. E isso foi uma conquista, quer dizer, foi um feito.
E uma outra bandeira que eu sempre defendi, que ainda continua vamos dizer assim, não concretizada, vamos dizer assim, desde aquela época eu defendo, e nós escrevemos um pouco isso no relatório, que era preciso também, ao mesmo tempo, conscientizar a população local japonesa de que é importante e é bom para o Japão receber esses estrangeiros e conviver com eles. Então, seria a conscientização, campanhas de conscientização da população local japonesa e prover mais informações sobre esses estrangeiros para a população local. Esse lado do fluxo de informações e de traduções, infelizmente, ainda não se desenvolveu, não se consolidou como eu gostaria que acontecesse. Então, até hoje ainda tem uma parcela da população japonesa ainda desconhece praticamente, não tem as informações básicas sobre o que é um Nikkei, o que é um brasileiro no Japão, o que é DKSEG, o que é reforma da lei da imigração. Quer dizer, eles simplesmente desconhecem, continuam desconhecendo, ainda hoje, 2022, né? Depois de 32 a realidade anos, né? e o que se passa pelos corações e mentes desses brasileiros que moram no Japão. Então, por exemplo, em 2010, que você citou do outro relatório que a gente fez ali relacionado a isso, né? Foi quando eu foquei justamente nessas campanhas de conscientização e fornecimento de informações para os japoneses sobre os estrangeiros que residem, né, lá. E olha só que legal, né? Então, pessoal, olha só, você que está aí em casa, você que está aí no Japão também, ou você tem um amigo no Japão, hoje muitos brasileiros chegam na prefeitura, já está lá. Tem uma cartilha assim em português, né? A gente consegue ver isso. Eu lembro que em 88 não tinha. Então tem um dedinho aí do Ângelo, né? Então olha só, você que está aí, compartilhem com seus amigos e ouçam a história do Ângelo, que ele com certeza ele tem um papel muito, muito importante nesses 30 anos aí, né, de imigração, né, brasileira lá no Japão. E Ângelo, todos esses relatórios é muito interessante, né, que a importância, né, essa importância de você da língua japonesa que você hoje domina, né, que a gente sempre comenta muito isso, a gente gosta de reforçar sempre em todas as nossas entrevistas com pessoas. Que supostamente eu domino, mas é uma língua cheia de armadilhas, então eu costumo falar que é para a vida inteira, sim, com para a vida inteira, né? o aprendizado. Mas você não chegaria hoje onde você está, não seria um professor de faculdade, o governo japonês não daria esse crédito, né, e essa confiabilidade nas suas informações se você não dominasse a língua japonesa, né? Então é muito importante, é muito legal, a gente parabeniza realmente o seu trabalho, né, por você estar aí sempre tomando a frente, tomando as dores, né, de todos os brasileiros que estão lá e falando, poxa vida, não, brasileiro não é assim, tem que tratar melhor, né, sabe, valorizando perante aí, principalmente o governo japonês, que depende de tudo, né, da política, de todas as regulamentações, e eu sei que você tem o dedinho muito importante. É verdade. Eu já estava esquecendo de comentar um pouquinho sobre o outro tópico que você tinha levantado naquela hora, que é essa questão aí de 2008 para 2009 do reentre para os brasileiros que tinham recebido a ajuda do retorno voluntário. Vou tentar resumir aí uma história, uma novela muito longa, mas quando estourou essa crise financeira global, né, e crise de demissões em massa de estrangeiros, principalmente de brasileiros, lá no Japão, então o governo ele criou um pacote, o governo japonês criou um pacote para ajuda emergencial. Então, esse pacote, o pacote em si até que era bom, ele incluía vários
várias maneiras de alguns estrangeiros se reempregarem no próprio Japão. Certo. Mas ele tinha, né, uma isca ali muito ardilosa, né, que era, olha, quem aceitar receber 300 mil ienes de ajuda, né, para a viagem, né, que vai poder retornar. Isso não é um empréstimo, isso é uma doação do governo japonês, né, emergencial. Damos os 300 mil, mas em troca, o que acontece? Vai ser carimbado uma proibição de reentre no passaporte de quem receber em 5 anos, essa né? ajuda. Então, o que aconteceu? Muitos brasileiros recorreram a essa ajuda e é um direito deles, ninguém tem nada que questionar ou criticar quem estava passando por apuros e resolveu receber isso, né? O problema se o Nikkei, né, ele é supostamente, né, o grande elo de ligação humano nas relações Brasil-Japão, né? Por que essa frieza e essa crueldade de tirar desses brasileiros que estavam lá no Japão, né, o direito de reentrar no Japão na hora que pudessem, só porque receberam esses 300 mil ienes de ajuda, né? Mas você acha que o governo estava vendo a comunidade brasileira nessa época como um problema social para poder falar, não, voltem, retornem, tomam os 300 mil? Sim, infelizmente estavam, né? Infelizmente estavam porque a crise era muito pesada, vamos dizer assim, né? E uma polêmica, vamos dizer assim, em muitos lugares é que além do seguro-desemprego, né, que parte dos brasileiros no Japão estaria começando supostamente a querer recorrer ao o que eles chamam de Seikatsu Hogo, que seria aquela ajuda de subsistência para quem não tem perspectivas de se reempregar, né? Então, isso iria supostamente onerar, né, viraria um peso para a previdência social japonesa, né? Então, é claro que, entendi. por parte do Japão, interessava diminuir esse fluxo, né, de caixa, né? É possível o número de potenciais pessoas que iriam recorrer a uma série de ajuda caso se prolongasse ali o desemprego, né? E aí, então, o que aconteceu? Eles anunciaram isso, aí começou a ter várias vozes questionando, né, por que estavam fazendo isso, e é claro que eu fui uma das vozes fortes protestando contra isso, inclusive eu falei com muita veemência sobre isso em rede nacional, né? num programa de debates de grande prestígio lá, que é o TV Tako da TV Asahi, que era mediado pelo famoso Bito Takeshi, também cineasta Takeshi Kitano, né? Ele é o máximo lá no Japão. Sim. Você falou isso em rede nacional? Exatamente. Eu questionei a coerência, né, dessa medida, né? E como foi a reação? O próprio Takeshi, para minha grata surpresa, ele falou: mas por que o Japão está tão mesquinho e tão pão duro? Ele falou mais forte do que eu, né? Quer dizer, eu estava escolhendo as palavras para falar ali de forma mais leve, elegante, mas ele abraçou a causa aí dos brasileiros no Japão e falou: pô, o Japão ele ficou durante décadas se beneficiando da mão de obra, dessa mão de obra desse pessoal, e na hora que aperta, por que essa atitude mesquinha, essa postura tão pão dura, né, de não querer nem sustentar por um tempo limitado, né? Esse pessoal que está em situação de E você acha que essa matéria em si repercutiu a ponto de o governo... Não, certamente repercutiu. Bom, não só isso, mas eu já tinha dado declarações para o New York Times, enfim, a imprensa estrangeira também abraçou a causa. Olha, então, que legal. Isso é muito frequente no caso do Japão, né? Se alguma coisa vira notícia, polêmica no jornalismo internacional, então o Japão ele se sente pressionado a se mover. Então, o que aconteceu? No início, o governo tinha falado que por tempo indeterminado que esse pessoal ficaria sem poder voltar para o Japão com visto de Nikkei.
Aí depois dessas polêmicas aí, pressões da imprensa internacional e do nosso programa ali de debates, Sim. o governo ele recuou um pouco e falou que, não, veja bem, em princípio, após 3 anos, liberaremos o reentre. Então, eles Sim. mudaram o discurso, amenizaram, né, o tom. Entendi. Só que isso também é outro problema, né? Em japonês, eles falam sanen o medoni, que a tradução seria em princípio, ou a princípio, em 3 anos, né? Pode ser. Pode ser né? 3, vira 4, 5. O que é esse em princípio ou a princípio, né? Então, Entendi. o que aconteceu? Essa explicação, eu costumo falar que o pessoal ficou lost in translation, se perderam na tradução ali nas prefeituras, porque cada lugar e cada tradutor acabou traduzindo de uma forma ambígua, de uma forma não correta, inclusive, né, para quem estava recebendo essa ajuda. Então, eu vim a descobrir depois, fazendo pesquisas aqui em São Paulo, que muita gente que tinha recebido a ajuda, depois que o governo deu esse recuo, estava convicta, né, esse pessoal estava convicto de que bastava esperar 3 anos que o governo imediatamente liberaria o reentre. Isso, em parte, é culpa do pessoal que até hoje não se esforça ainda para aprender a bendita língua japonesa, mas, em parte, é também responsabilidade do Japão de não ter providenciado uma tradução confiável, uma explicação precisa para todo mundo de que, olha, melhorou, mas não tanto. Quer dizer, esse em princípio pode virar... Sim, vários anos, né? Então, quando deu 3 anos, nós já prevíamos isso, não foi liberado em 3 anos, né? O em princípio realmente era... Mas hoje já acabou, essa restrição já depois se arrastou por mais 1 ano e meio, finalmente liberaram. Entendi. E, Ângelo, você... a gente pode dizer assim que é da geração, né, que chegou no Japão, né, na década de 90, né, que foi 89, 90, você já estava lá, já preveu, né, toda essa ascensão da comunidade brasileira. Passou-se 32 anos, né? Como é que você vê hoje a comunidade, como é que é o comparativo que você tem da nossa comunidade brasileira da década de 90 para agora, recente, 2020, esses últimos anos, nessa última década aqui, o que você acha que, o comparativo, o que mudou? Mudou bastante coisa e algumas coisas não mudaram como todos nós gostaríamos, né? Então, eu costumo falar que em termos de qualidade de vida, no geral, né, dos brasileiros no Japão, houve uma melhoria incrível, né? Então, os pioneiros ali de início da década de 90, teve muita gente que, por exemplo, esse meu amigo que eu falei há pouco aí, que até tirou sua própria vida, né? Ele me contava que quando ele começou a trabalhar aquele turnos alternados, Kotai, né? Que é o turno alternado, né? diurno, noturno, que o alojamento dele era minúsculo e a agência recrutadora teve a cara de pau de alocar, quer dizer, de alojar também os residentes em 2 turnos. Então, tinha dia que ele voltava do yakin, ou seja, do noturno, e o companheiro dele que tinha que dividir o mesmo tatame, o mesmo o mesmo cobertor ali, mesmo ele quarto, ainda estava dormindo, então ele tinha que dar um tempo fora mas até você sabe que ele acordar, quer dizer. Mas eu vivenciei essa época, porque nós dormimos em 5 pessoas diferentes de família. Você é a prova de que eu não estou inventando história aqui, né? E a gente tinha que colocar papel escuro no vidro, justamente, e entrar devagarzinho, né? O cara estava dormindo ainda, ele ia acordar, o outro... Então, a gente não tinha essa liberdade, né? Como hoje muitos têm aí de
já vai para lá e já tem um apartamento só para família. Não, antes era alojado, várias pessoas que você nunca conviveu na vida, vai conhecer lá 5 pessoas diferentes num apartamento ali que só tinha dois, que no caso era uma sala e um quarto, e a sala virava o quarto, né? Então, e justamente acontecia muito isso, realmente, é verdade. Exato. Então, quer dizer, felizmente, esse tipo de tratamento realmente Mudou, né? Mas que muitas veio às vezes nem desumano, valoriza, né? né? Quer dizer, hoje em dia não se ouve mais falar nesse nível, né? Sim, sim, sim. Então, você ouve histórias que são o oposto disso, quer dizer, parte dos brasileiros, eles conseguiram até mesmo a sua casa própria Sim. no Japão, né? No Japão. Então, nesse ponto, melhorou bem. Agora, o que é que não mudou nessas décadas, infelizmente? É essa dependência que eu costumo chamar quase de uma monocultura, né? Sim. Dependência em relação a esse mercado super restrito chamado setor de automobilístico e eletroeletrônicos, né? Não sendo contratado como um funcionário Efetivo. em condições exatamente efetivo, em iguais condições que os japoneses, e sim como uma mão de obra que Temporária. é o primeiro. O pessoal, os defensores de direitos humanos lá no Japão, eles costumam falar uma frase muito interessante que é first to be fired and last to be hired. Quer dizer, são os últimos a serem empregados e os primeiros a serem cortados, né? Quer dizer, eu acho bem forte, porém bem Sim. Essa instabilidade, né? Que a gente, essa insegurança, né? Que quando vem uma crise, no final sempre são os brasileiros, são os primeiros, né? A tá na linha de cubi, que a gente fala que é o corte, né? Das empresas, né? Que você fala, é isso? Exato. Então, claro que, felizmente, a gente tem outras honrosas exceções, né? Honrosas exceções de pessoas, grupos ali, né? Da nova geração que estão começando a quebrar isso. Aliás, não só das novas gerações, mas você tem muitos representantes ali da velha guarda, né, dos pioneiros também, que conseguiram uma projeção incrível na sociedade japonesa enfim, no mercado japonês ali como empresários de sucesso, etc, etc. Então, na verdade, o próprio fato dessas honrosas exceções sempre as mesmas pessoas e os mesmos nomes se repetirem, né? E das mesmas pessoas sempre aparecerem, está escondendo o quê? Está escondendo a cruel realidade de que, na verdade, é muito pouca gente ainda. Muito pouca gente. Ainda a grande maioria... A oportunidade ainda não é para poucos ainda, né? Exato. Você diz, né? Tem aquelas pessoas que acabam se sobressaindo, né? E conseguindo tendo sucesso, mas pelo número, né, talvez de residentes, ainda é muito pouco, né? Exato. Mas claro que isso tudo depende do ponto de vista, né? Sim. Tudo depende do ponto de vista. Quer dizer, eu estou dando aqui um ponto de vista meio que pende para o pessimista, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, o professor Masato Ninomiya, que todos conhecem, que Sim. eu admiro profundamente de coração, ele me colocou uma visão diferente dessa, né, que eu quero, de certa forma, apostar nessa visão mais otimista que ele deu desse mesmo cenário, né, que ele falou que se você vai resgatar como é que foram as primeiras décadas dos pioneiros que vieram do Japão para o Brasil antes da guerra, né? Sim. Então, quer dizer, não foi... pelo espaço não foi em 10, 20, 30 anos que conseguiu engatar ali a marcha para... Sim, com certeza. Quer dizer, nossos avós, eles levaram várias décadas para se consolidar como um empresário de sucesso. E, de repente, lá no Japão, assim, em questão de 2 décadas praticamente, você encontra hoje depois de 2 décadas, encontra vários empresários de sucesso. Exato. E também esse acesso à ascensão social via
formação em universidades também. Sim, Né? também. Tudo isso decolou no caso dos imigrantes japoneses, né, que vieram para o Brasil. Sim, Teve um tempo, né, até a coisa, entendi. sabe, Então, engatar. quer Então, se for dizer, pensar nesses termos, é, bom, talvez a gente possa aqui, né, depositar as esperanças de que sim. a gente está nesse período ainda turbulento Não de pode ser preparação imediatista. É uma transição para o deslanche, né? né, natural até, né? Porque se for pensar, né, realmente, como foi falado, esse comparativo, você precisa passar, né, por todos esses processos, né, até chegar, né, ao que seria o ideal, né? Agora, me fala, o que você pensa agora, vamos aproveitando esse gancho, o futuro da nossa comunidade lá no Japão, como é que você vê nesses próximos anos, nessa próxima década, todo esse trabalho que você está fazendo da nossa comunidade? Então, esse futuro aí do que a gente chama de comunidade dos brasileiros no Japão está metade nas mãos dos próprios imigrantes e a outra metade, entre aspas, nas mãos do governo japonês ou da sociedade receptora japonesa, né? Porque se uma boa parcela dos brasileiros no Japão, e isso eu incluo tanto as gerações mais, né, que já vieram desde 1990, como as gerações jovens, nascidas e ou crescidas no Japão, né? Se conseguirem, de forma consistente, investir na educação, de modo que vários consigam, né, o diploma, não apenas de conseguir o diploma universitário, mas conseguir o diploma em universidades de prestígio, a gente pode ter uma arrancada não a longo prazo, e sim a médio prazo, né? Sim. Da comunidade, né? Então, essa parte, ela depende muito da conscientização Da própria comunidade. dos próprios brasileiros no Japão, né? E essa conscientização, ela está acontecendo aos poucos, né? Quer dizer, a coisa está melhorando. Agora, o que é meio imprevisível e nebuloso ainda, né, é como o governo japonês vai manter ou mudar, enfim, né, a maneira de tratar dessa questão, que é a presença dos descendentes de japoneses originários da América do Sul no Japão, né? Então, eu quero acreditar que, mesmo que seja a contragosto, quer dizer, mesmo que parte da população japonesa não veja com bons olhos, né, que o Japão ele vai continuar valorizando, né, a presença do Nikkei, né, a presença do descendente de japoneses lá, por conta dessa história aí das relações Brasil-Japão, né? Sim, eu até acredito até pela própria necessidade, né? Porque as gerações, né? Lá, tanto a sociedade japonesa, acho que está passando por essa crise agora, que é a questão da natalidade, né? E que eles preveem daqui a algumas décadas que vai ter falta de mão de obra também lá no Japão. Então, eu acredito também que acho que eles têm que ter essa convivência cada vez maior, né, da nossa comunidade, porque, queira ou não, nós somos descendentes, temos a nossa cultura japonesa muito bem preservada aqui no Brasil, que é a maior comunidade, né, japonesa fora do Japão, e cada vez mais a gente percebe que o governo japonês estão dando cada vez mais atenção para a nossa comunidade e a valorização da nossa cultura aqui, porque isso reflete também para todas as pessoas que estão indo no Japão, né? Sim. E é difícil, né? É difícil porque eu sei que tem muitos políticos japoneses, muitos burocratas japoneses e muitos cidadãos, né, comuns da população japonesa que são super
simpáticos em relação à presença verde e amarela no Japão. Eles querem continuar tendo essa convivência com os brasileiros no Japão, mas, porém, existe uma outra ala que acaba ali criando barreiras que é difícil da gente entender por que as coisas acontecem dessa forma. Então, por exemplo, nem sei se isso vai deixar o nosso papo aqui meio chato, né? Mas, por exemplo, citando essa questão dos Yonsei, né? Da quarta geração, eu custo a entender por que determinadas cabeças ali do Ministério da Justiça do Japão resolveram criar tanto obstáculo para um Yonsei poder ir para o Japão, né? Que é o quê? A pessoa tem que ter de 18 a 30 anos. Nossa, vai limitar dessa forma, tão rígida, 18 a 30 anos, não pode levar cônjuge, né? Quer dizer, familiares não podem ir junto. Esse é um ponto que só isso já serve para fazer, né? Muitos potenciais candidatos desistirem, ou né? Até fazer a separação, né, familiar, né? Mas a gente torce para que isso, né, com o tempo, né, a gente, é uma luta, a gente queria aqui agradecer também a você, né, essa luta que você tem em representar a nossa comunidade. E eu queria só entender uma coisa também, o que é o Dia do Fico? Bem colocado. O Dia do Fico, sem querer fazer a propaganda, mas já fazendo a propaganda da revista alternativa, né? Mas eu citei isso como título até numa das minhas colunas ali do ponto de vista ali, dizendo que a partir de determinado ponto eu tinha decretado o meu Dia do Fico no Japão. Isso significa o quê? Que eu tinha acendido uma luz de que eu não iria mais voltar em definitivo para o Brasil, né? Ou seja, que o Japão seria realmente que o Japão seria, vamos dizer, a minha base, né? Sim. Isso não quer dizer que eu tô deixando de ser brasileiro, que eu estou deixando de ter laços com o Brasil. Eu faço questão de voltar para o Brasil o máximo possível, né? Então, sim. Igual nossos avós, né? Vieram para cá, queriam ficar pouco tempo, acabaram deixando raiz, mas eles, quando podem, voltam, né? Exatamente. Então eu coloquei ali que já não está na hora da gente meio que esquecer essa palavra decassegue, que remete a uma coisa temporária, né? Sim. E decretar o nosso Dia do Fico, né? Para a gente sempre lembrar, não só nós, mas decretar isso significa você mandar essa mensagem para a sociedade japonesa, né? De que, olha, viemos para ficar. Exatamente. Vamos conviver, sabe? Em de uma forma harmônica, né? Isso, de longo prazo. Sim, exatamente. De longo prazo, não de 2, 3 anos. Exatamente. De 2, 3 anos. Esse é um recado principalmente para os burocratas do Ministério da Justiça japonês e que legal. Os políticos governantes, né? De que, sabe, esse é um grupo que conscientemente escolheu ficar no Japão, o que não necessariamente significa fincar raízes no sentido de comprar um cemitério, né, o seu jazigo no Japão, né, mas de você ser um cidadão de longo prazo, quase permanente no Japão, né? Então, esse conceito, né, de você passar a mensagem para todos de que nós estamos ficando no Japão, eu acrescentei, inclusive, quando eu fui incumbido pelo então cônsul do consulado brasileiro em Tóquio, né, que era na época o ministro Farani, hoje é embaixador, né? Que ele falou, então, Ângelo, redige aí a nossa declaração de Yokohama, que nós íamos ter uma reunião especial em Yokohama, em Tsurumi, né? Na província de Kanagawa. Então, redige aí essa declaração aí, né? Então, eu fiz o esboço, e nesse esboço eu fiz questão de frisar isso, né? Que nós estamos ficando no Japão, né? O que não quer dizer que nós estamos deixando de ser
brasileiros ou deixando sim. de valorizar o Brasil, né? Quer dizer, então isso Ah, pegou, né? Quer que dizer, legal. foi um Então, conceito, uma ideia entendi. que pegou e ficou, né? E ficou, tá ali registrado ali na nossa declaração que foi adotada, né? Olha só, então você está em casa aí, ó. Dia do Fico, né? E olha só, gente, agora vem aí o momento também muito legal da nossa entrevista aqui, que tem umas fotos aí que separaram aqui para a gente ver. Opa! Vamos ver. Oh! Poxa, que foto que é essa daqui? Bom, eu tô ali no meio ali, né? Porque tem os meus... Você é esse de verde? É isso, Ah, é? exatamente, é. É verde e azul? É. Exatamente. Ah, São meus pais aham. somos 4 irmãos. Ah, todos homens? Todos homens e eu Você é mais sou o velho? mais velho. Ah, O olha menos só. novo, Não, menos novo. não o mais velho ali. Que legal. Sua mãe de kimono. Daí era um evento que teve. Os meus pais, eles sempre gostaram. Eles são Niseis. Eu sou um Aham, Sansei certo. neto, né? Eles são Niseis nascidos no Brasil, mas sempre foram muito ligados ali Ah, que legal. em coisas ligadas a Japão ali. Dá para ver Ah, ali desde os primórdios ali, né? Que a vamos gente ver. ia naqueles... Opa, Opa, esse já é no Japão, não é? é você? Esse de Exatamente. óculos é você? Nossa, Exatamente. tá diferente aí. Daí o que Então, que é? Matsuri? eu Hanabi acho que tinha Matsuri. Hanabi, Hanabi o Matsuri. Festival de Fogos de Fogo de Artifício. artifício, né? Os meus pais tinham ido lá visitar a gente Ah, e que legal. todo mundo sabe que Hanabi japonês é, de longe, o Não, melhor do é o mundo, melhor né? do mundo, né? É fogos de artifício, gente. Sim. Opa, daí é um passeio de barco lá. Isso Isso é é no lá Brasil. no Maranhão. A gente foi lá para os Lençóis Maranhenses. Aí ele está Ah, que na fila da legal. frente ali de óculos, Aham, a linda Kaori, minha esposa. aham. Então, estamos eu e os meus pais ali atrás. Ai, que legal, que legal. Ah, daí foi aonde daí? Esse é o programa da TV Asahi de Osaka. Ah, esse daí é o apresentador? Não, esse é um outro estrangeiro que estava comigo ali, Ah, tá participando do participando programa. do programa ali. Ah, que legal. E esse Esse daí? é eu dando palestra para os estagiários lá na JICA Yokohama, que é um lugar Olha que que todo legal. mundo precisa visitar, viu? Porque ali Aham. acaba de ser renovado ali o museu que conta toda a história ali da imigração japonesa para o exterior. Está fantástico agora. Olha que legal. E ali eles têm o centro de treinamento, então volta e meia eu sou convidado para dar palestra. Nesse caso, é meio raro, né? Geralmente eu dou palestras para o público japonês, né? Nesse Certo. caso eu estava dando palestra para os estagiários da América Latina que Ah, que são legal. convidados pela JICA para ir para lá, né? Opa, Esse é o inesquecível Kim Konshiki, as bodas de ouro boda de ouro. dos meus pais, que Aham. o Joey, para minha felicidade, você topou ir lá Ah, dar um verdade, show nossa, sim. fechado, particular ali, Eu fiz nossa, a minha cantei. família, Cantei no o bolo dos seus pais. pessoal... Nossa, foi muito legal. O Nossa, eu pessoal me lembro até bem. hoje é assunto ali da família ali. Ai, que legal. O pessoal até esquece das outras histórias ali relacionadas às nossas bodas, mas todo mundo lembra que teve o show particular ali do Joey Nossa, foi um Hirata, prazer, né? foi muito legal Então, mesmo. tá ali na frente a nossa filha Angelina. Que ano que foi daqui, você lembra? Faz Não tempo, foi né? 2016? 2016, né? Olha só, faz A minha tempo já. memória agora tá me traindo. Vamos lá? E agora a gente tem aqui também, nós temos uma surpresa para você. Ixi, A gente tem uma surpresa, tem alguém aqui que opa, mandou, surpresas são bem-vindas. mandou mensagem para você. Vamos ver quem que mandou a mensagem? Nossa! Surprise! Oi, papai. Oi, Joel. Tudo bem? Aqui é a Angelina. Eu gosto de brincar com o papai. Mas ele não gosta de brincar de videogame. Eu gosto de nadar com o papai. Eu gosto de
andar de bicicleta com o papai. E eu adoro viajar com o papai. Eu tenho um pedido. Eu quero vir de novo no Brasil. Eu te amo. Um beijo. Portugal語で頑張ってみました. Tchau. Nossa, que emocionante, Aline, que emocionante. Essa com certeza a roteirista e produtora ali do vídeo é a Linda, minha esposa, né? E que tem, como vocês podem ver ali, conseguido de uma forma muito boa que a nossa filha ela cresça e ela é preservando, né, aprimorando a língua portuguesa mesmo. Nossa, estudando lá na escola pública no Japão, né? Olha, e ela fala bem. Então tá mandando bem aí. Que legal, legal. E aproveitando, Joe, deixa eu só acrescentar rapidinho que a Linda, minha esposa, é a Linda K, que é estilista e também colunista da nossa revista alternativa. Ela tem a Moda e Estilo e a Home Sweet Home, 2 colunas na revista. Ângelo, a gente queria, assim, agradecer, né, e parabenizar muito, assim, o seu trabalho, né, realmente, eu já te conheço, já sei da sua história, a gente já tivemos a oportunidade de encontrar em vários momentos, essa nossa amizade também, eu quero muito agradecer sempre por essa amizade que a gente tem, mesmo a gente distante durante muitos anos, mas a gente sempre, quando se encontra, parece que foi ontem que nos encontramos. Nossa, com certeza. E parabenizar realmente assim, a representatividade e a importância do seu trabalho perante a nossa comunidade, né, brasileira no Japão, saber que muitas pessoas que estão nos assistindo hoje estão entendendo um pouquinho mais, né, que em alguns benefícios que os brasileiros hoje têm no dia de hoje foi por um empurrãozinho aí, né, do Ângelo Ishii, né, e agradecer mais uma vez. E qual é a mensagem, né, que você deixa aqui para as nossas pessoas, as pessoas que nos assistem, que estão lá no Japão, aqui no Brasil, qual é esse recado que você daria para eles? Bom, primeiro de tudo, foi muito legal ser entrevistado por você. Deu para ver que você é um entrevistador ali de primeira, sensacional. Que isso, estou aprendendo. Bom, mensagem para o pessoal é bem simples, eu acho, né? Quer dizer, eu acho que os brasileiros no Japão, eles não só ainda não são muito conhecidos e muito compreendidos pela sociedade japonesa, como talvez mesmo no Brasil ainda tenha muita gente que não tem um conhecimento profundo sobre essa trajetória e aquilo que eu falei, o que se passa pelos corações e mentes desses brasileiros que escolheram ir para o Japão e muitos deles ficando no Japão, né? Então, gostaria que todo mundo aproveitasse toda a oportunidade que tiverem aí para se informarem mais e, enfim, cada um da sua forma, poderem eventualmente dar a sua contribuição para, enfim, melhorar as condições e a situação desses brasileiros que residem lá, né? Ângelo, então mais uma vez, muito obrigado. Ó. Você que está em casa, quer acompanhar mais o Ângelo, é só ir lá na coluna Ponto de Vista, na Alternativa, né? Na Alternativa Online, aí que você vai ter aí informações, acompanhar todos esses debates, né? Todos aí as polêmicas, né? E as informações que o Ângelo passa para você, né? E você que está aí também, não esqueça, siga todas as redes da Alternativa Online, deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe com a hashtag Alternativa no Ar. Ângelo, estamos chegando ao nosso final. Eu quero deixar essa caneca aqui para você, de lembrança, para você levar ao Japão e estar lembrando desse nosso bate-papo de hoje e agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Eu sei que você veio corrido aqui para o Brasil, conseguimos te laçar e agradecer mais uma vez e parabenizar desde já
mais sucesso, tá? Então, estamos chegando ao nosso final. Gente, obrigado mais uma vez. Vocês estiveram conosco até o momento. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Tchau, tchau. Juntos com a Alternativa no ar. 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 Juntos, Alternativa no ar. Juntos com a 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 Alternativa no ar. Juntos